Olá, muito boa noite, seguidores da página Ecoando a Voz dos Mártires. Aqui é Déia Fernandes, direto de Brasília. E hoje eu tenho informações importantes para passar para vocês. Estou aqui com parte do resultado da visita de Moro, do ministro Sérgio Moro, e também do vice-governador, vice-presidente Mourão. Como vocês sabem, Mourão e Moro chegaram ontem em Roraima e eu já tinha informado a vocês que, na realidade... Boa noite, Alfredo. Muito boa noite, querido. Boa noite, Angélica Portugal. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, deixa eu já avisar aqui, sou Déia Fernandes, jornalista, internacionalista, advogada e presidente da ONG Ecoando a Voz dos Mártires. E estou aqui em Brasília tratando de algumas pautas da ONG. Uma delas é sobre a questão do cristão perseguido Faraz Pervaiz. Estamos aqui tentando convencer o Estado brasileiro a ajudar na negociação da libertação dessa família, porque eu chamo de libertação porque eles estão ameaçados de morte lá na Tailândia, né? E infelizmente o Acnur não tomou nenhuma posição para poder socorrer essa família. Estão sendo ameaçados de morte pelo Talibã. A polícia secreta do Paquistão também está atrás deles. Boa noite, Jairo. Ana Silveira, muito boa. Pois é, Ana, vou entrar já nisso aí. Vou entrar já. Então, estou só aqui primeiro dizendo para vocês das pautas que eu vim trazer aqui a Brasília. Então, uma dessas pautas é justamente a questão do Faraz, né? A gente está tentando ver se o nosso país se habilita a ajudar na negociação para que essa família saia em segurança da Tailândia para um país que possa recebê-los em segurança, como aconteceu com a Ásia Bibi, porque na comunidade internacional eles não têm esse apoio, não houve ainda essa visibilidade toda para que algum país se levante em favor deles. Então, essa pauta eu tenho com o Ministério das Relações Exteriores e também, lógico, como eu falo para vocês... Estão pedindo para eu falar mais alto. Tá bom. Vê se melhorou agora. Melhorou? Vê se melhorou, gente, se vocês estão me ouvindo melhor. Então vamos direto agora para Roraima. Como eu tinha falado ontem, né, queria buscar mais informações e as informações que eu tive acesso, né, foram as piores possíveis. Ontem o Mourão chegou, segundo ele mesmo informou, para verificar a situação da questão migratória lá em Roraima e também para ouvir as principais demandas dos parlamentares estaduais. Aliás, eu lamentei muito a postura tanto do governo local quanto da comitiva, né, que esteve em Roraima, né, que foi capitaneada de fato por Mourão, porque, como eu já falei, Sérgio Moro foi para Roraima só para participar, só não, ele foi prioritariamente participar do 28º aniversário, melhorou, que bom, do 28º aniversário do Ministério Público Estadual lá. Ele ia fazer pronunciamento e tudo mais. Então, a questão migratória entrou como acessório. Não foi uma agenda de Moro em relação a isso, tá? Muito embora ele tenha participado de reuniões. Ele participou, né? Mas quem está tomando toda a frente em relação à crise migratória, ao debate e tudo mais, ao debate não, ao conhecimento do que está acontecendo, é o Mourão. E antes de mais nada, eu já queria deixar claro para vocês o seguinte: o que eu estou falando, doutora Sandelane Moura, que é a nossa representante da ONG Ecoando a Voz dos Mártires lá em Roraima, há muito tempo a gente está falando do risco de um conflito sério. Eu não cheguei nunca a nominar como guerra civil,
mas a gente sempre está aqui dizendo que a situação de Roraima é terrível, é periclitante, e vocês vão entender o porquê que eu estou preocupada com a visita, porque eu estou vendo que não houve uma efetividade para socorrer o nosso povo em Roraima, não houve, tá? Mas a minha preocupação é que hoje, isso foi publicizado e eu vou colocar o link aqui para vocês, tá bom? O deputado federal Jonathan de Jesus, tá, esteve com o Moro e com o Mourão, né? Porque, como eu falei para vocês, infelizmente o encontro dessas autoridades, a comitiva, não abriu oportunidade para a sociedade civil participar. O que por si só, boa noite a todo mundo que está entrando, eu já vi como um absurdo, porque nós da ONG Ecoando, a Voz dos Mártires, que já pedimos audiência pública, que somos a única instituição de direitos humanos que está levando esse tema Brasil afora para buscar apoio, tanto no âmbito do executivo, do legislativo. Nós pedimos em 2018 audiência pública, tanto nas comissões de direitos humanos quanto na comissão do Senado, de Relações Exteriores do Senado, e temos lutado por essa pauta há muito tempo, mas, infelizmente, né, não houve autorização, né, foi um encontro muito fechado e não houve autorização para a sociedade civil participar. É lamentável, porque os políticos, quando vão levar o assunto, eles levam de uma forma bem sutil, né? Eles não trazem, na maioria das vezes, a realidade como ela é. E a gente, como está mais preocupada com a questão que está acontecendo sem maquiar nada, ia ser muito diferente a colocação, porque a doutora Sandelane Moura, há anos, a ONG Ecoando a Voz dos Mártires conheceu o trabalho, ou melhor, soube das coisas terríveis que estavam acontecendo em Roraima através do trabalho de Sandelane Moura, que há muitos anos acompanha esse tema, né? Então, infelizmente, não houve possibilidade da gente participar, através da nossa representante, dos encontros que aconteceram. Mas esse deputado federal, Jonathan de Jesus, ele já publicizou, e por isso eu posso trazer para vocês, que a situação é tão grave no estado de Roraima que ele disse que há um risco de guerra civil. E eu vou colocar aqui o link para vocês. Então, quando a gente está sempre falando, gente, olha, o conflito, o povo não está aguentando mais, porque, entenda bem, o povo já está vendo o que está acontecendo, como isso tudo que está acontecendo, como uma invasão. Tem venezuelano que entra e vai para as empresas, vai trabalhar lá no estado, fica às vezes 1 mês, 2 meses e volta, aí recebe as verbas trabalhistas e volta para Venezuela. Só para vocês terem uma noção. Eu falei ontem aqui, vocês imaginem vocês morarem num estado em que não havia tráfico de drogas, não havia tráfico, ou melhor, tráfico internacional de drogas. Hoje mesmo, no jornal da Folha, lá de Boa Vista, falando sobre um casal que foi preso com muita cocaína. Isso não existia lá. É uma média de 9 ocorrências policiais por dia. O povo não está acostumado com isso. Todo dia é assalto, é o comércio que é invadido, que é atacado. A situação é muito tenebrosa. E a gente já vinha falando sobre isso, mas hoje esse deputado levou essa situação para o Mourão e para o Sérgio Moro, ou seja, o governo federal já sabe, isso foi publicizado, que a situação é gravíssima, ou seja, brasileiro conservador, você que está me ouvindo agora, que fala tanto na soberania e segurança nacional, será que agora você vai acordar sabendo que já é público, que parlamentares reconhecem que a qualquer momento pode sim acontecer uma guerra civil ali? Né? Será que isso não vai fazer a gente acordar para apoiar Roraima? Mas vamos lá, continuando as informações. O Mourão, ele visitou o estado de Roraima como o primeiro estado
porque eu não sei se vocês sabem, mas ele foi nomeado pelo presidente Bolsonaro como coordenador do Conselho Nacional da Amazônia. E ele resolveu escolher Roraima como o primeiro estado a ser visitado. Ou seja, é claro que ele fala que as questões principais eram por causa da crise migratória e também da questão energética, né? E que o estado ele não tem uma ligação, né, assim, não tem uma ligação direta, né, como os demais territórios brasileiros, isso dificulta e tudo mais, mas a bem da verdade é que ele aproveitou essa nova função que ele ocupa no governo para ir para Roraima, né? Então, teve todo motivo para ele chegar lá, né? Não foi bem porque o povo estava desesperado, porque estava saindo às ruas todos os dias protestando por causa da violência. É porque isso, de uma certa forma, já fazia parte da agenda de Mourão. Vamos esclarecer tudo como deve ser esclarecido, né? Então, quando ele chegou lá, segundo a imprensa, ele viajou acompanhado do governador do estado, Antônio Denário, que apoia, inclusive, o presidente Bolsonaro. E também foi com a Maria Belândria, que é embaixadora no Brasil, do líder da oposição venezuelana, né, do Juan Guaidó. Depois que ele chegou lá, ele foi direto para o Palácio do Governo e lá se reuniu só com os parlamentares estaduais e municipais. Aquela coisa, para que a sociedade civil organizada participar desse tipo de reunião? Seu estado já está numa situação financeira periclitante, inclusive um dos deputados, esse deputado federal mesmo, chegou a reclamar das verbas que não chegam lá. Ele reclamou que no ano passado houve reunião lá em Brasília com o general que estava à frente da responsabilidade de organização para enviar verbas, ou melhor, como é que se diz? Para alocar as verbas necessárias para os roraimenses manterem toda a sua infraestrutura, manterem os serviços públicos e tal. E segundo esse deputado, isso tudo tem vídeo, gente, o general, depois eu vou ver até aqui o nome dele, o general, ele simplesmente não respondeu até hoje. Ele disse que em 15 dias ia responder. Gente, grana que tinha que ser enviada, tá? Porque eu vou repetir para vocês o seguinte que a gente já falou. O governo federal enviou milhões para a Operação Acolhida, milhões para a ONU, para exercer uma função que era da ONU, de fato, porque a gente já paga um horror para a ONU, para os trabalhos humanitários da ONU. Então, infelizmente, o governo federal enviou recursos para alocar no trato da Operação Acolhida para que eles cheguem aqui da melhor forma possível, tenham o melhor tratamento, mas até hoje o povo de Roraima não viu R$1 da verba que no ano passado o governo federal tinha prometido que iria encaminhar e que em 15 dias... Aí chegou a Sandelane, deixa eu ver se eu consigo chamar Sandelane aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Não consigo. Sandelane, não consigo. Entrou agora na live a doutora Sandelane Moura, que é a nossa representante em Brasília, ou melhor, em Roraima, mas não estou conseguindo chamá-la aqui na live. Eu ia tentar, né? Eu estou usando até outro celular, porque eu pensei que o problema era meu celular, mas eu estou vendo que o problema é o Facebook, que está impedindo que eu faça a live convidando alguém, convidando outra pessoa. Então, Sandelane, não estou conseguindo te chamar, né? Então, continuando aqui, Sandelane, se você quiser escrever alguma coisa, eu passo aqui, fique à vontade. Então, lá no Palácio do Governo, ele ouviu apenas os parlamentares, né? Esses parlamentares entregaram documentos ao Mourão e apontaram os pontos de necessidade do Estado e, supostamente, eu não sei, porque eu não vi os documentos que foram entregues, né? Mas a gente vai levantar isso, não tenho dúvida, a gente vai levantar bonitinho para saber quais as informações foram passadas para o Mourão. Então, no documento, eles dizem que apresentaram os impactos da imigração venezuelana na educação, saúde e segurança. Depois, o general foi visitar a 1ª Brigada de Infantaria. E lá ele esteve com o comandante da Operação Acolhida, que é o general Manuel Barros.
E ali ele começou a mostrar como é que era feito o acolhimento dos venezuelanos e tudo mais. Aí eu vou abrir aspas para o que o general Mourão disse. Escolhi Roraima nessa nova função dele de governo. A Sandelane Moura está dizendo aqui, claro, como moradora de Roraima e como quem melhor conhece a crise ali, né, que infelizmente não teve direito à fala, né? Isso eu achei lamentável, sociedade civil organizada que está lá. A gente ingressou com pedido, com um requerimento para funcionarmos como amicus curiae em processo do Estado de Roraima contra a União Federal, ainda no tempo do Michel Temer. Pedimos audiências públicas. Somos a única instituição de direitos humanos que defende o povo de Roraima. E num momento desse a gente não pode participar, né? Deixa eu ver se eu consigo, ela está pedindo, deixa eu ver se eu consigo outro. Espera aí. Não consigo chamar ninguém, é isso, Adelaine, não consigo chamar ninguém. Então, aí tá. Então, olha o que o Mourão disse. Escolhi Roraima não só por ser um estado que não é totalmente integrado ao Brasil pelo lado da questão energética, mas também por estar vivendo uma crise migratória dos nossos irmãos venezuelanos que têm que fugir da tirania do regime de seu país. Bom, eu pensei que eu ia ouvir o nosso vice-presidente dizendo que escolheu Roraima porque está preocupado com a nossa questão de soberania nacional, ele é um militar, né? Com a nossa questão de segurança pública, porque a situação ali é grave e ele... Eu presumo que a Operação Acolhida, que é comandada pelo Exército, tinha a obrigação de dizer o risco que a população está correndo, que o risco que o Estado brasileiro está correndo, porque a gente, na realidade, roraimense me entende quando eu falo assim, Roraima está se tornando um puxadinho da Venezuela. É o que está acontecendo, vamos falar a realidade. Mas... infelizmente, o nosso vice-presidente não tomou a postura que o povo de Roraima merece. Não é nem merece. Então, boa noite, Marco, muito boa noite a todo mundo que está entrando. E o Mourão ainda disse que ele foi lá para ver a necessidade da população do Estado e os obstáculos que enfrentam na região. Gente, assim, quer dizer, até hoje, o Mourão, né, que conhece bem a região norte do Brasil, vice-presidente, eu sei, eu não moro em Roraima, eu sei, porque a nossa representante está lá acompanhando há anos isso. E ele que tem canal aberto com um governador que é aliado de Bolsonaro, ele não sabe o que está acontecendo em Roraima, ele tinha que ir agora para saber o que estava acontecendo, ver as necessidades, porque o que o povo de Roraima quer não é que vá ver as suas necessidades, porque há anos o povo está clamando, está desesperado por causa das necessidades que os governos não têm visto. Então, hoje, o que o povo de Roraima esperava era que autoridades do governo federal chegassem para levar a solução, porque se o brasileiro não se colocar na postura de um roraimense que sabe que a situação está caminhando para um conflito sério e que o próprio Estado vai sofrer, se você não conseguir se colocar no lugar de roraimense, aí você não tem nem como opinar sobre o assunto, porque só sabe quem está passando na própria pele a situação, e eles estão passando. Então ele disse, o Mourão, que escutou as demandas para saber as que podem ser casadas com as políticas públicas já estabelecidas pelo governo federal. Espera aí, então ele foi ouvir as demandas para saber as que podem casar com as políticas públicas? Eu tenho certeza que se a doutora Sandelane Moura estivesse lá, ela ia dizer, não, basta vocês cumprirem a obrigação do governo federal, porque isso é obrigação, de enviar as verbas que vocês já não enviam há anos. Enviem as verbas, porque o orçamento, a questão orçamentária, a parte da verba que é destinada a Roraima, tem que ser usada com o povo de Roraima.
A verba não é para ser usada com imigrantes, com a Operação Acolhida, não. A questão humanitária é uma questão que diz respeito à ONU, é a ONU que tem que estar à frente disso. Até porque o que o povo de Roraima queria era campo de imigração, ou melhor, campo de refugiado, como o nosso presidente prometeu quando esteve em campanha lá em Roraima, inclusive um aviso para os conservadores. Hoje, quando o Mourão participou de entrevista lá em Roraima, uma jornalista perguntou para ele, o vice-presidente, o estado de Roraima foi o estado que mais deu voto ao presidente, e foi, né? E, além disso, o governador de Roraima é aliado do presidente Bolsonaro. Então, a minha pergunta é, por que o presidente ainda não veio para Roraima até a data de hoje? Gente, o Estado está vivendo uma crise gigantesca, só que é uma crise que o Brasil não quer ver, porque quando ocorreram tragédias em outras partes do Brasil, o presidente, os ministros foram lá, e tem que ir mesmo, o caso de Minas Gerais, o Brumadinho, essas tragédias das chuvas agora, tem que ir mesmo. Só que, gente, a gente está com uma crise terrível em Roraima. E o que aconteceu é que o povo lá está se sentindo órfão. Está se sentindo órfão porque, entenda bem, foi como a jornalista falou, o presidente ainda não foi e manda um vice-presidente. E o vice-presidente era melhor que ele não tivesse ido. Quem viu a entrevista de Mourão e quem está participando das tratativas, era melhor ele não ter ido. O absurdo que foi a ida dele. Porque para dizer que o governo vai ouvir as demandas para saber o que pode ser casado com política pública, não precisa casar com política pública, não. Basta cumprir a base orçamentária e enviar o que é de direito para os roraimenses, porque são os roraimenses que pagam impostos ali, que pagam tributos ali. São os roraimenses que estão há anos sofrendo por causa dessa imigração em massa sem controle de segurança nas fronteiras. Então, desculpa, gente, mas vocês sabem, eu respeito demais e apoio o trabalho do presidente, do governo, ótimo e maravilhoso. Mas nesse momento, quando eu vejo o povo do Estado, que hoje habita no meu coração de uma forma grandiosa, porque é um povo necessitado, a gente precisa ecoar a voz de Roraima, e foi abandonado. E o vice-presidente hoje tomou posturas assim, vergonhosas. Eu tenho certeza que todo roraimense que sabe o que está acontecendo está indignado com a postura dele lá. Aí ele diz, isto ocorre, olha o que o Mourão disse, isto ocorre para que não haja desperdício de recursos, uma vez que recurso federal, neste caso, nós temos que fazer mais com menos. Já deixando claro, ó, é pouco dinheiro, tá, Roraima? É pouco dinheiro. E foi isso que o nosso vice-presidente disse lá. Então ele ouviu os parlamentares do Estado que repassaram a necessidade de envio de mais verbas, quer dizer, não é só nem o que está se devendo, porque foi tudo usado com venezuelano, a maior parte, né? Até porque os serviços públicos são usados de forma prioritária pelos imigrantes, né? E eles fizeram N pedidos, como eu já falei, mostraram o impacto da migração e tudo mais, e o próprio Mourão disse que, segundo dados da Operação Acolhida, 3 mil venezuelanos teriam interesse de ser, aqueles que têm interesse, vão ser interiorizados todo mês. Agora, você que está me assistindo, faz aí as suas contas básicas, é uma média de 500 venezuelanos que entra por dia lá na Venezuela. O governo diz que vai interiorizar, grana, sabe a grana. Serviço público? Não. Mas o governo, você sabe, interiorizar. Você vai ter que sair de Roraima de avião. Tem todo um custo, sabe, para isso. Então, o governo vai interiorizar 3 mil venezuelanos pelo país, né? Segundo a Operação Acolhida, 12 mil venezuelanos em Boa Vista estão querendo ser interiorizados. Outro detalhe, o governo só vai interiorizar quem quiser. As pessoas que quiserem continuar lá em Roraima,
Roraima, e muitos, inclusive, tocando o terror, né? Como esse estuprador venezuelano que estuprou uma menina de 15 anos, como os traficantes e tudo mais. Quem quiser, como alguns garotos que, porventura, queiram ser cooptados pelo PCC, porque, entendeu bem, o PCC está em Roraima cooptando jovens sem futuro, desesperados, cooptando para trabalhar como traficante. Trabalhar não, para agir, né? Trabalhar como traficante. Olha a situação a que ponto chegou. Então, o Mourão disse que essa é a rotina que já está estabelecida, e o mais doloroso, eu imagino um roraimense vendo isso. Ele disse, abre aspas para Mourão, ele disse que esteve nas ruas de Pacaraima e tal, e disse, as ruas estão lotadas, o comércio está vendendo muito, o município está recebendo recursos, ganhando dinheiro. Foi isso que o nosso vice-presidente disse. Não, o pessoal não disse, não. Foi o que o nosso vice-presidente disse. Vocês estão prestando atenção? A situação lá gravíssima, e o que ele disse foi isso. O comércio... Aí eu pergunto, gente, espera aí. Se há uma crise migratória, se o Brasil está dando assistência humanitária para a venezuelana, eu pergunto, como é que as ruas estarem lotadas, a gente sabe, inclusive muitos moradores de rua e tal. Como é que o comércio está vendendo muito, né, com uma crise migratória? Agora eu entendo muita coisa que a doutora Sandelani dizia, do pessoal que continua vindo para o Brasil e voltando para a Venezuela e comprando, entende? São umas coisas que não dá para entender no meio de uma crise migratória. Vocês concordam? Mas vamos lá. Aí outra coisa que eu achei interessante do que o Mourão falou, ou melhor, na entrevista que o Mourão deu, é que uma repórter perguntou a ele porque se era ordem do governo que as ruas passassem por uma maquiagem para retirar os venezuelanos das ruas quando aparece alguma autoridade do governo federal. Isto porque, quando o ministro Damares esteve no ano passado, maquiaram, não tinha um venezuelano nas ruas, coisa mais linda do mundo, nem parecia que tinha crise migratória. E aí a gente vê que está acontecendo, ou melhor, a gente vê não, a repórter trouxe, isso é realidade, né? Isso inclusive foi denunciado por parlamentares de lá. Aconteceu mesmo, os venezuelanos foram tirados das ruas, inclusive está aqui, eu trouxe, aí ela perguntou, foi o governo que mandou retirar esses venezuelanos? É a ordem do governo é a ordem do governo federal que eles sejam retirados quando vem alguma autoridade? Disse um Mourão que não pode tirar venezuelanos das ruas porque a nossa lei não permite. Ele disse, ninguém está tirando venezuelanos das ruas porque não temos autoridade para fazer isso. Ainda disse, esse pessoal sumiu da noite para o dia, que coisa linda. Que coisa linda, mágica, né? Que coisa linda, quando a gente não mora num estado em caos, a gente usa cada metáfora, né? Ele diz, esse pessoal sumiu da noite para o dia, ou eles acharam que a minha vinda e do ministro Moro venha desencadear uma onda de repressão e resolveram se esconder e estão esperando a gente ir embora para voltar, ou tem alguma outra coisa que tem que analisar melhor. Vem cá, com uma operação acolhida, maravilhosa, que foi elogiada pelo Acnur. A Damares foi recebida com tapete vermelho lá na ONU, porque a Acnur adorou. O Brasil está seguindo a agenda progressista da ONU de forma maravilhosa, aceitando a agenda de imigração em massa. Aí eu pergunto, com a acolhida maravilhosa que o Roraima vem dando, através do nosso exército, né, e dos recursos do governo federal, por que os venezuelanos iam ficar preocupados com repressão de governo, né? Ou iam se esconder? Então, gente, o vice-presidente disse que os venezuelanos estão se escondendo por medo de repressão do governo. Eu não estou entendendo isso. Então, o Mourão, ele está reforçando a retórica da extrema imprensa
quando acusa o governo de repressor disso e daquilo. Sinceramente, esse argumento é uma vergonha, é um absurdo, é inaceitável, porque os venezuelanos vêm sendo tratados maravilhosamente pela Operação Acolhida e todo mundo sabe que o governo federal sempre respeitou a questão tanto da imigração quanto do refúgio no Brasil, o atual governo. Não houve uma atitude do governo Bolsonaro que demonstrasse que ele tenha qualquer coisa contra imigrantes, pelo contrário. Pelo contrário. Então, isso não é justificativa, isso foi uma total vergonha ele trazer essas palavras. E os parlamentares lá do Estado, os representantes, tanto na esfera estadual quanto municipal, cobraram do governo federal investimentos na área de saúde, educação, segurança pública e infraestrutura. Mas o que aconteceu é que o Mourão fez exatamente o que as autoridades do governo federal fizeram no ano passado. Ele prometeu que iria resolver, ou melhor, vai levar ao presidente o que está acontecendo e tudo mais, e disse para um dos deputados, segunda-feira você me procura. Aí eu lembrei que esse mesmo deputado disse que no ano passado esteve com o general responsável, né, para resolver aquela questão, e o general disse, daqui a 15 dias você me procura. Então, gente, assim, eu não vou me alongar, né, que eu estou com outras coisas aqui também para fazer, muita coisa, mas eu quero dizer para vocês que eu estou, assim, decepcionada, tá, com o que vem acontecendo em Roraima. A resposta para o povo foi uma resposta muito triste. Soubemos pela imprensa que hoje o Mourão iria para Pacaraima e falar com o povo em Pacaraima. Eu achei estranho porque eu entrei em contato com uma liderança de Pacaraima, né, que está sempre conversando comigo, e essa liderança não sabia disso. Então, qual é a minha preocupação? Arrumarem uma panelinha para não levarem a Mourão, o que de fato está acontecendo. Quem tirou venezuelano das ruas também tem condição de montar um grupinho fajuto para falar para o Mourão o que o Mourão quer ouvir. Vocês desculpem, é assim que eu vejo. E eu não estou aqui para agradar ninguém, vocês sabem disso. Então, eu vou procurar saber, porque nós temos as nossas fontes em Pacaraima, como é que foi essa reunião com os moradores em Pacaraima. A ONG não pôde participar, né, da reunião com essas autoridades, como uma instituição que trabalha essa pauta, né, mas a população teria sido ouvida. Vamos ver se realmente foi ouvida, a gente vai levantar isso. Então, gente, eu não vou, como eu já falei, não vou me alongar, a gente vai continuar levantando isso. Eu vou procurar fazer uma entrevista com o deputado Nicolete, que já esteve conversando conosco, nós entramos com requerimento para ele, enfim, já temos algumas pautas com ele e nós vamos conversar com o Nicolete, até porque ele esteve no meio dessa comitiva, para levantar mais informações, porque aí também para avisar, nós vamos reiterar o nosso pedido de audiência pública aqui em Brasília, porque Roraima precisa ser ouvida, urgentemente, tá bom, gente? Então, eu agradeço a vocês aí o apoio, a participação, e amanhã a gente está aqui novamente com informações de Roraima e também eu vou trazer novidades sobre o caso Farás, tá? Eu hoje estive conversando com um deputado que, inclusive, se disponibilizou a fazer discurso em plenário sobre essa questão e também a marcar uma pauta, uma audiência, melhor dizendo, com o ministro das Relações Exteriores, onde eu, presidente da ONG Quando a Voz dos Mártires, vou estar presente. Mas a gente está vendo questão de data, vocês sabem como é que é, né? Ainda mais perto de carnaval, tudo é difícil. Mas a gente está continuando nessa pauta e depois eu vou fazer uma live só para falar do caso Farás, ok? Porque a gente está trabalhando todo dia, porque não é fácil. Questão diplomática, gente, vocês não têm noção, tá bom? Então, meu muito obrigado a vocês que estão apoiando. Peço, por favor, compartilhem essa live e a gente precisa gritar. É um Estado que está à beira de uma guerra civil, porque o povo não aguenta mais violência, não aguenta mais esse desespero de serviços públicos estarem totalmente destruídos e sem uma esperança. Porque, gente, o impacto dessa ida do Mourão para Roraima, o impacto, eu garanto para vocês, não foi, já estou indo, gente, não, o pessoal já está aqui, não foi positivo.
não foi positivo, não trouxe solução, enfim, mas vamos continuar acompanhando, tá bom? Beijo grande para vocês e até amanhã, direto de Brasília. Tchau, tchau.